Fala, meus amigos, beleza? Voltando com a nossa aula de escala musical, nós vamos falar hoje dos intervalos musicais, tá bom? Que também é muito importante, tá? Então, já usando aqui esse desenho, nós vamos pensar aqui, ó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó. Entre essas notas, nós temos os intervalos musicais. Lembra da escala cromática na primeira aula? Então, nós temos, vamos contar aqui, né? Somos primeiro grau, a gente chama, tá? Primeiro grau, Dó. Segundo grau, o Mi, terceiro grau. O Fá, o quarto grau. O Sol, o quinto grau. O Lá, o sexto grau. O Si, o sétimo grau. E a oitava. Por isso que nós chamamos de oitava o Dó aqui, porque depois de Si nós contamos por sequência, então ele é a oitava nota, tá bom? Então bora lá. Isso aqui seria os graus, tá bom? Então Dó 1, Ré 2, Mi 3, o Fá quarto, o Sol quinto, o Lá o sexto, o Si o sétimo e o Dó o oitavo Lá. E aí, partindo disso, nós temos entre elas, que nem nós temos aqui em cima, os intervalos, que é um intervalo de um tom, que a gente sempre vai ler assim. De Dó para o Ré, um tom, de Ré para o Mi, mais um tom, de Mi para o Fá, um semitom, de Fá para o Sol, mais um tom, de Sol para o Lá, um tom, e de Lá para o Si, mais um tom, e de Si para o Dó, um semitom. Beleza? Nós vimos isso na escala, na aula anterior, né? A escala horizontal aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E isso aqui é um padrão. Então é de suma importância vocês memorizarem isso, tá bom? Porque é um padrão, a gente vai ver isso entre todos os músicos. Quando você for tocar com uma pessoa, né? Vamos supor que você vai tocar violão em uma banda na igreja. Então você vai precisar entender que existe essa escalinha aqui. E que existe um padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Que é a escala natural, beleza? Vou colocar aqui também, ó. Essa é uma escala natural de Dó maior. Beleza? Memorizem isso aqui. Isso não é acorde, tá? Isso aqui é uma escala de notas, que seria isso aqui. Beleza? Então, memorizem isso aqui. Um tom, mais um tom, semitom. Tom, 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 um semitom. Então, memorizem isso aqui também, que vai ser de muito suma importância. Por que que é importante vocês memorizarem a escala? O tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Por que que é importante vocês memorizarem essa sequência e esse padrão? Justamente por isso, ó. Porque se nós formos tocar em uma outra tonalidade, porque isso aqui é um tom, ou seja, é um padrão de notas, né? Na escala de Dó, isso aqui é natural, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só tem nota natural. Mas, se nós formos pensar na escala de Sol, por exemplo, nós vamos colocar esse padrão aqui na escala de Sol. Então, vamos começar a escala pela nota Sol, então. Vamos lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol novamente. E aí nós vamos ter
esse padrão aqui. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E aí, nós entendemos sobre a escala cromática e diatônica caminhando junto aqui. Por exemplo, de Sol para o Lá nós temos um tom. Então tá correto. De Lá para o Si nós temos mais um tom. Corretíssimo. De Si para o Dó nós temos meio tom. Até aqui beleza, né? De Dó para o Ré, um tom. Então beleza. De Ré para o Mi, mais um tom. E o padrão se segue aqui. Só que aqui de Mi para o Fá, olha que interessante, nós temos, o padrão diz que ele precisa ter um tom de distância de Mi para o Fá. Só que na escala natural, a gente lembra que de Mi para o Fá nós temos um semitom, que é o quarto grau, né? E de Si para o Dó, nós temos um semitom também, que seria o sétimo e o quarto. Então, veja bem, para nós ter um tom de distância aqui, a gente vai precisar usar o sustenido, subindo esta nota meio tom. Legal, né? Então, nós temos aí, então, um tom de distância, de Mi para o Fá sustenido. E de Fá sustenido para o Sol, deu certinho, semitom. Fá sustenido, Sol, né? Sol. Beleza? Meio tom certinho. Então, esse padrão, ele é de suma importância, porque quando a gente for tocar em outras tonalidades, vai aparecer mais disso aqui. A gente vai precisar acrescentar sustenido para empurrar a nota um pouquinho para cima. Ou pode acontecer em outras escalas que a gente diminua, só que aí é um outro padrão. E eu vou mostrar nas próximas aulas, beleza? Então é só para vocês saberem que existe, recapitulando aqui, as 7 notas naturais. Se nós fôssemos tocar em outro tom, nós precisaríamos usar esse padrão de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, que é a escala diatônica, tá? Maior. Então, trazendo esse padrão para outra escala, na escala de Sol, nós vamos ter o Fá sustenido lá no 7º grau, para que ele não fique com meio tom aqui, que aqui a escala pede um tom de distância, então nós precisamos aumentar esse Fá sustenido para que ele fique um tom de distância do Mi, beleza? E o Fá sustenido para o Sol. Beleza, galera? A aula de hoje foi teórica e é muito importante, tá bom? Vocês conhecerem as escalas musicais, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar dos bemóis.